em tua graça, Pai. Recaio tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio tua graça. Contamos contigo, meu Abba. Recaio de novo em tuas mãos. Eu Recaio tua graça. recaio de novo, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seu lugar seguro, Em teus braços é o meu descanso. em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Senhor Deus eterno Pai, gratos somos a Ti, Pai. Não só pelo dia que o Senhor nos concedeu, mas por esse momento que o Senhor nos dá a oportunidade de louvar, de exaltar, de engrandecer o Seu soberano nome. Pai, que nós possamos entender que é nos Seus braços que nós temos descanso. Que nós possamos, Pai, nos achegar a Ti do jeito que nós estamos, Pai. Com dores, com aflições, com medos, mas entendendo que em Ti é que a gente vai achar descanso. É em Ti que nós encontramos a paz. É em Ti, Senhor Jesus, que nós possamos viver em paz, deleitar nos Seus braços, Pai, é um desejo do nosso coração. Pai, coloque isso em nossa mente. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti, Pai. A entender que, independente do que aconteça lá fora, dentro de casa ou dentro da gente, o Senhor é soberano. O Senhor está à frente de todas as coisas. É Tu que vai, Senhor. É o Senhor que vai à frente da gente. Não é por nossa força, não é pelo nosso querer, não é mérito nosso, mas sim daquele que é todo poderoso para fazer, cumprir aquilo que Ele mesmo já planejou. Pai, que seja uma noite de bênçãos, que seja uma noite para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Da igreja abrir aí o Salmo 127. Perdão, 137. Salmo de número 137. Fala o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-lhe algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegasse-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria.
Quando foi escrito esse salmo, o povo de Deus estava passando por um cativeiro, escravos, entregue à Babilônia, e os inimigos pediam para eles cantarem. E eles falam assim: como nós cantaremos? Cadê a nossa alegria? Como eu vou cantar se eu estou fora de Jerusalém? Jerusalém era a igreja de Deus, era o lugar de adoração ao Senhor, era o lugar de cântico ao Senhor. O que estamos passando hoje lembra muito o que aconteceu na época de Israel, quando foi entregue na mão da Babilônia. Eles pediam para eles cantarem. Eles falavam: como nós vamos cantar se estamos longe do templo? Como nós vamos cantar se não há unidade, não há alegria? A reunião, o culto é para adoração ao nome do Senhor, é para fortalecer a igreja do Senhor. E aqui estamos para adorar o nome do Senhor, mesmo quando o inimigo tenta nos impedir de adorar o nome de Deus. Adorar sozinho é uma coisa, adorar em grupo é totalmente diferente. Exaltar o nome do Senhor, era isso que o povo de Israel estava sentindo quando estava no cativeiro. Como louvaremos ao Senhor? Como vamos a nos alegrar se o grupo não está aqui presente? E nós estamos aqui, Deus permitiu chegar aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. E aquele que não pode, que está no seu lar, adore ao Senhor, porque eu creio que tudo isso vai passar e logo estaremos todos juntos adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos então adorá-lo em oração, louvando o nome do nosso Deus. Quero convidar a igreja mais uma vez a orar ao Senhor. Mesmo assentado, feche seus olhos, curva a tua cabeça e adore ao nome do Senhor, louve o Senhor, porque, como diz o servo do nosso Deus, chamado Jó, Deus ele dá, ele tira, mas ele é sempre louvado, porque nós fomos criados para isso. E estamos aqui então para adorá-lo, exaltá-lo, porque ele tem nos dado vida. Ele tem, a sua presença tem nos dado alegria. Então adore, louve e agradeça a Deus por essa oportunidade de você estar aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome dele. Pai querido, graças te dou, ó Pai amado, por estarmos aqui nessa noite para adorar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, ó Deus amado, pela vida. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós, ó Pai, nos apresentando o teu Filho Jesus e nos dando vida através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai Santo, eu te louvo e agradeço, Senhor, ó Pai, porque nós conhecemos a tua palavra, sabemos para onde vamos, ó Deus, porque o Senhor foi preparar um lugar para nós. E como é bom descansar nessas promessas do Senhor. Como é bom saber, ó Deus amado, que o cristão ele parte desta vida, mas é para o encontro com o Senhor na glória, porque o Senhor, ó Deus, nos lavou com teu sangue na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, estamos aqui para adorar com alegria, exaltar o teu nome, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós assim te louvamos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar a igreja a abrir o inário, no hino de número 28, para louvarmos ao Senhor. Chamar aqui a equipe de louvor para engrandecer o nome do Senhor com esse hino. E enquanto a equipe de louvor entoa esse hino, você tem a oportunidade de, se veio preparado para isso, para cultuar a Deus com seus dízimos e suas ofertas ao Senhor nessa noite. Tuas
coloque de pé nesse momento. Vamos dar continuidade, adoração ao nosso Deus. E com alegria, nós sabemos que são tempos difíceis, mas como Deus deu vitória ao povo no deserto, é certo que o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que enviou Jesus na cruz para morrer por nós, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. E é certo que a vitória está nas mãos do Cordeiro de Deus, está nas mãos de Jesus. Então nós podemos nos alegrar com Deus. Amém? Então vamos nos alegrar com Ele. Fique à vontade no seu lugar. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, amém. Jericó, amém. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar
obrigada, Senhor, mais uma vez por esse momento. Que nós possamos entender que nós podemos descansar em Ti. Que o Senhor nos chama para lutar, não somente pela nossa vida, Pai, mas por aqueles que estão necessitados. E que nós possamos entender que o Senhor é o nosso escudo. Ensina-nos, Pai, a ser prudentes. Ensina-nos, Senhor, a ver além do que os nossos próprios olhos enxergam. Ensina-nos, Pai, a confiar com plenitude em Ti. Que a palavra de hoje, Senhor, caia como bálsamo em nossos corações. Que nossos olhos, que os nossos ouvidos, que a nossa mente esteja cativa para aquilo que o Seu Espírito Santo tem para falar conosco através do Seu servo. Obrigada pela vida do Seu servo, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Que através dele o Senhor possa alcançar outras vidas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Som. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Antes de som. Antes de ler esse capítulo de Tiago 4, eu gostaria de, aproveitando que está ligado aqui no Face, o culto online está passando para toda a igreja presbiteriana por todo o Brasil. Eu sei que muitos sabem, que tínhamos aqui junto a igreja presbiteriana de Coroa Grande, a missionária Herbene Andrade, que fazia parte aqui da nossa igreja, que trabalhava e deixou aqui um legado, com trabalho com crianças, não somente com crianças. Ela trabalhava com crianças, mas ajudava as pessoas nas comunidades que passavam por necessidade, envolvido com drogas, com vícios. Ela procurava recuperar essas pessoas, fazia trabalho na praça. E aí, depois que Deus a levou, ficou a questão e a pergunta: pastor, e agora o que é que nós vamos fazer? O que faremos agora? Ficou a interrogação, porque ela deixou alguns filhos legítimos e outros que ela adotou. A Débora, o David como filhos legítimos, e andava ainda mais com o Clévio, com a Dani, e mais algumas pessoas que ajudavam no trabalho, que também fazia parte da equipe, como o Robson, o seu Jair, muitas outras pessoas que ela estava sempre disposta a ajudar. Aquela pergunta: como vai ficar, pastor, daqui por diante? Nós tivemos uma reunião com pastores de São Paulo, representando a todos que faz parte desse projeto. É muita gente em todo o Brasil que faz parte desse projeto missionário. Então, fomos orientados, motivados. Já estava no coração a da Daniela, juntamente com Clévio, o meu coração também, de dar continuidade a esse projeto, até esse projeto se estender aqui na igreja, que era o pensamento também da missionária Herbene. E conversando então com essa turma de São Paulo, que representa muitas pessoas que ajudam financeiramente, chegamos à conclusão, nessa reunião, que iremos continuar esse projeto. A conta que a Daniela já espalhou para muitos
é da Igreja Presbiteriana de Muriqui, que está também junto com esse projeto, juntamente com a Igreja Presbiteriana de Mangaratiba, todos nós abraçados nesse mesmo projeto de continuar o trabalho que a missionária Erbene começou, que nasceu no coração de Deus. Ela só deu continuidade, então ela quis deixar o legado, preparar um grupo, uma equipe, do qual também fazia parte aqui o presbítero Beto, a irmã Ruth, que sempre estava junto desse projeto, como muitos que ajudaram. Então ele vai continuar. A Daniela está colocando no Facebook as informações. Então esteja participando, continue a participar conosco desse projeto, que por enquanto estamos aí organizando judicialmente, organizando algumas pendências que a missionária não teve tempo de passar tudo para a Daniela, não teve tempo, então aos poucos está descobrindo todo esse projeto, aos poucos está organizando para então continuar de forma organizada da maneira que a missionária levava. Lógico que ela é única, como cada um de nós somos únicos perante Deus. No que na nossa limitação o Espírito Santo estará nos ajudando a dar continuidade a essa obra. É isso que nós cremos, então contamos com cada um de vocês. Foi necessário dar essa explicação, que eu sei que tem muitas pessoas esperando uma explicação, e nós já estamos dando aqui em público a explicação para todos quanto ao projeto Pequeninos. Irá continuar, só pedimos a paciência, mas precisamos do apoio de cada um e das orações também de cada igreja. Amém? Ficou a explicação aí dada então. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, Tiago capítulo 4. Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Tiago 4, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão a dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes no vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai-vos as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós estamos dando continuidade hoje à carta de Tiago. Lembrando bem que Tiago foi escrito para um povo judeu, para a igreja formada de judeus. Por isso nós vamos ver falando muito sobre sinagogas. As comparações que Tiago faz é com a cultura judaica, essas comparações. E aí nós vimos então que era uma igreja dispersa. Devido à perseguição, fugiram e largaram muitas coisas para trás. E Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta, irmão de Cristo, irmão de sangue, ele convertido ao Evangelho, um apóstolo, então ele
bem pastorear esta igreja. E nós vimos aí, em meio a dificuldades, o fortalecimento que ele dá a esta igreja, mas toda a comunidade ela tem seus problemas e precisa ser tratado os problemas. Entre esses havia ali judeus convertidos ao evangelho, mas por ser de posição alta, eles se achavam melhor do que outros. E aí então chega no capítulo 3, Paulo fala do pecado da língua. Não é da fofoca em si, pelo menos nesse capítulo, embora fofoca é coisa terrível, da mesma forma, né? Mas não é da fofoca que ele está falando aqui. É o pecado da língua de pessoas que se achavam mestres, queriam ser mestres, queriam ser melhor do que outros, porque uma vez que eles eram bem financeiramente, eles se achavam que por ser bem financeiramente, Deus abençoava mais eles, e assim eles poderiam então ser professores, ser mestres dentro da igreja. E Tiago então fala, olha, cuidado, porque a língua é um instrumento muito perigoso, e você pode amaldiçoar pessoas com a sua língua. Cuidado, que você não conhecer a Bíblia, não falar, tomar a frente, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Tome cuidado quanto a isso. E aí então, depois de Tiago falar do pecado da língua e mostrando como ver a verdadeira sabedoria na vida de alguém, como nós podemos observar e ver a presença da sabedoria na vida das pessoas, ele chega no verso 13 em diante e ele diz, olha, quem entre vós, no versículo 13 do capítulo 3, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão, mediante com digno proceder as suas obras. Mostre na sua forma de se comportar, na sua forma de viver. Ele começa aqui a mostrar o que é as evidências, a evidência da verdadeira sabedoria. E uma vez que ele está falando sobre esses homens que se achavam mestres, isso estava criando confusão na igreja. Aí entra então o capítulo 4, no verso 11, do capítulo 4, do verso 11 ao 17, Tiago ele dá aqui um panorama do que está acontecendo na igreja. Ele diz aqui o seguinte, no verso 11, irmãos, não falai mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Irmãos, não fale mal um dos outros. Quando acontece essas coisas dentro da igreja, de pessoas que começam a se achar, que começam a achar melhor do que outros, começa a surgir problemas dentro da igreja. E um dos problemas é a fofoca. Aí sim, entra a fofoca. Dessa vez sim. Fala mal uns dos outros. E aí depois ele continua do verso 13 em diante. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Lembre-se que a igreja que Tiago pastoreava, era uma igreja feita por dois extremos, ou muito pobre ou muito rico. Então, feita ali por pessoas que confiavam nas riquezas, e falavam, olha, amanhã nós vamos, o judeu em si, ele é um comerciante nato, é da natureza dele, ele gosta de sair comprando, vendendo, né? Não entre na do judeu, porque ele é fácil de ganhar dinheiro, então cuidado, ele é muito inteligente o judeu, é da natureza do judeu, ele sabe negociar, né? Então eles negociam, vamos ali, vamos comprar com o nosso dinheiro, o que amanhã ou depois eu vou lá e vou negociar, vou vender tal coisa, vou comprar. Então o que Tiago está falando aqui é que a soberba, porque ele levava em si o conhecimento deles, a posição deles, confiavam no que eles tinham. E isso era um problema dentro da igreja. A arrogância, o fala mal, a língua que fala mal, a fofoca, tudo isso aí, Tiago dá um nome no capítulo 4, no verso 1, chamando tudo isso de mundanismo. Vocês estão deixando o mundanismo entrar dentro da igreja. Você está trazendo o mundo para dentro da igreja.
Toma cuidado com isso. Mundanismo. Do verso 1 a 4, ele vai falando aí. O que é? Dá uma definição que a nossa carne é tomada de prazeres. É querer satisfazer o prazer da carne. É buscar a ideia do que o mundo oferece, copiar e trazer para dentro da igreja. Satisfazendo os prazeres da carne. Quero lembrar aqui, como diz aí no verso 1, de onde procedem guerras e contendas de que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. A nossa carne ela é tomada de prazeres. Alguns desses prazeres são benéficos, né? Lícitos. Por exemplo, todos nós temos o prazer em comer. Alguns mais que outros, né, Abner? Mas, né, Robson? Mas todos nós temos o prazer de comer. Né? O prazer de descansar. Deus tirou o mundo em 6 dias, no 7º ele parou. A Bíblia fala que para descansar, mas na verdade ele parou para ele contemplar a obra dele. É um prazer você terminar de fazer algo, de construir alguma coisa e parar e falar, olha, o que eu fiz é bom. Isso é imagem e semelhança de Deus. São prazeres que faz parte, é bom. Prazer de ouvir uma boa música. O prazer sexual. Tudo isso é bom. Tudo isso faz parte. Mas a diferença é que nós, como cristãos, sabemos que tudo tem um lugar certo, a hora certa, o método certo, e nós seguimos orientações bíblicas do que pode fazer, do que não pode fazer. Mas o que Tiago está falando aqui, desses prazeres que militam na carne, é o que nós chamamos na filosofia uma filosofia hedonista. Quer dizer, é o prazer acima de tudo. É aquilo dali a minha vida. Eu vou comer, beber e morrer. Essa é a filosofia de muitas pessoas. Não levar em conta que tudo que nós fazemos, nós daremos conta ao Senhor. E que o prazer do cristão é glorificar o nome de Deus. Mas as pessoas não estavam levando isso aí em conta. Nessa busca aí pelo prazer fora de Deus, satisfazer a vontade humana, Tiago critica, né? Os prazeres que guerreiam contra a nossa carne. Os prazeres que estavam trazendo confusão para a igreja. Era do egoísmo, da soberba, era a busca por satisfação de si mesmo. E temos visto isso muito hoje, nos nossos dias dentro da igreja. As pessoas querendo coisas que satisfaçam a si próprio. Querem satisfazer a carne. Era o que estava acontecendo com Tiago, na época de Tiago. Eu tenho posição, eu quero aparecer, eu quero ser o líder da igreja. Por que só Tiago? Eu quero também. Eu quero fazer parte do louvor. Eu quero, todo mundo me veja. Eu quero. Temos que ver, quer por quê? Para glorificar o nome do Senhor? Ou é prazer da nossa carne, para satisfazer a nossa carne? Para que alguém nos veja ali na frente? Eu vi eu gosto de rede social. Aí tem um programa, é Pastorzão, né? Pastorzão o nome, que eu acho muito legal. O cara chegando ali, pastor, levei minha mina para a igreja, pastor. E o senhor apresenta todo mundo, e eu que sou baterista, o senhor não apresentou. Estava doido para dar umas batidas lá, para a mina olhar para mim, pastor. E nada, o senhor não me apresenta. Mas é uma realidade, às vezes as pessoas querem, na verdade, satisfazer o prazer de si mesmo e não louvar e glorificar o nome do Senhor. E é isso que Tiago critica, esse mundanismo dentro da igreja.
Eu gosto muito daquela palavra do Senhor em Romanos 7, quando Paulo chega e fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu gosto da explicação que R.C. Sproul ele dá no livro, não lembro o nome do livro agora, depois eu lembro, eu falo para vocês. Mas muito interessante, onde ele explicando, ele diz que uma das mortes, uma das penas mais graves diante da morte, que a pessoa pagava na justiça, quando matava alguém, cometia um homicídio, na época dele, na época de Paulo, era carregar o corpo morto nas costas até o corpo se decompor. Era um castigo, era uma das penas. Você matava alguém, amarrava o corpo nas costas para carregar aquele corpo morto. Por isso que Paulo diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte que está em cima de mim? Em outras palavras, o que ele está falando eu sou cristão, mas eu ainda tenho a natureza carnal em mim. E eu tenho que ter o cuidado para essa natureza não acordar. Cuidado para você não acordar o morto que está em você, nas suas costas. É isso que ele quis falar, quando ele fala que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, da velha natureza que ainda está em mim? Temos que ter muito cuidado, porque de tirar essa natureza, evitar que ela acorde, porque essa natureza, quando o mundo está em nós, em nosso corpo, a carne, o mundo, ela pode causar algum mal na nossa vida, e entre essas maldades que a carne pode causar em nossas vidas, Tiago, então, aí no capítulo 3 até o 5, ele nos dá algum exemplo e o cuidado para ter, porque quando o mundo está em nosso coração, em primeiro lugar, no verso 3 diz aí, ele pode frustrar o nosso desejo. Pode frustrar o nosso desejo. No verso 3 ele diz o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Deus, ele frustra o nosso desejo quando ele vem da carne. Quando deixamos a carne falar mais alto. Não recebemos, porque Deus conhece o nosso coração. Então, essa é uma das consequências quando o mundo entra na minha vida. Quando a carne fala mais alto. E Paulo está falando isso para a igreja. Você vai ouvir falando muito de Paulo. Costume de falar de Paulo. Nós estamos em Tiago. Tiago, ele alerta a igreja que quando nós queremos algo para o nosso próprio prazer, Deus pode frustrar e não ouvir nossas orações. E ele diz, não recebe, porque na verdade a carne está falando mais alto. Não recebe porque quer mais para aparecer do que para glorificar a Deus. Eu não sei quantos aqui já viram um filme contando a história de Mozart. Foi Mozart. Beethoven. Não, foi Mozart mesmo. Camarada depravado. Mas que aos 7 anos já compunha música. E a história conta que tinha um padre que queria ser melhor do que Mozart. E ele fazia oração ao Senhor, ele fazia promessas para Deus, para ele ser melhor do que Mozart. E ele mostrava as composições dele, o povo aplaudia, mas quando Mozart chegava, cheio de mulherada, e tocava ali, humilhava o padre, ele sentia humilhado do que o Mozart fazia, ele não conseguia fazer. E ele ficava, Deus, por que o Senhor não me dá? Por que eu não sou melhor do que esse camarada? Ele é um cara totalmente errado, mas eu procuro te agradar. Mas na verdade o que ele queria era fama, era parecer mais do que Mozart. Quando Mozart está num concerto, tocando para o rei, para toda a corte, o rei olha para Mozart e boceja.
Bocejar naquela época era sinal de falência. Se o rei bocejasse, o camarada, ninguém mais abria as portas para ele. Por causa disso, Mozart morreu pobre. Aquele padre se alegra com o que aconteceu com Mozart. Mas por final, aquele padre nunca conseguiu fazer o sucesso que Mozart fez. Porque ele queria para a vanglória dele. E muitas vezes nós como cristãos não recebemos porque queremos para a nossa própria vanglória. E Deus não dá. Às vezes até começa, mas não termina, porque Deus não permite. Temos que saber qual é o meu projeto, qual é o meu plano, por que eu quero fazer isso. É para a glória de Deus? Ou não é para a glória de Deus? Se não for para a glória de Deus, meu irmão, você vai ficar frustrado. Você nunca vai estar satisfeito com o que você faz, porque não é para a glória de Deus. Paulo, ele diz, agora eu estou certo, tá? Paulo diz que comais, que bebais, faça tudo para a glória de Deus. Tem algum plano, algum projeto? A nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Fomos criados para isso. Em tudo na vida. Vai fazer qualquer coisa? Eu vou cursar na faculdade. Para quê? Por que você quer isso? É para a glória de Deus? Eu vou trabalhar em tal emprego. É para quê? É para a glória de Deus? Tudo é para a glória do Senhor. E é isso que Tiago chama a atenção. Se não, não recebe. E se recebe, fica frustrado porque não era para a glória do Senhor. Nunca está satisfeito. E aí ele ainda continua, né? Diz aí, ele não sabe pedir. Quando o mundo está em nosso coração, não sabemos o que pedir. Ele diz aí, ó, Deus nos orienta a orar de forma correta. Senão não vai receber. Ele é o objeto da oração. A pessoa se torna um objeto da própria oração. Quando ele diz aí, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Não sabe pedir, por isso não recebe. As pessoas, muitas das vezes, as orações... Obrigado. As orações é de si para si mesmo. Quando não sabe pedir, quando o coração não está para agradar a Deus, nós observamos na oração. Quando chegamos assim para o irmão, ore, faça uma oração de adoração ao nome do Senhor. Deus fica lá no céu, esperando a adoração para Ele. Sabe o que é? Uma oração de louvor. O que é louvor? Elogio. Olha, eu louvei a minha esposa, eu elogiei a minha esposa. Eu falei dos atributos dela. Assim, quando eu faço com Deus é em adoração ao Senhor. Então quando eu falo assim, irmão, faz uma oração de louvor ao Senhor. Deus, tem misericórdia desse povo que está morrendo. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não sabe pedir, não sabe orar. Por quê? Porque o eu é o centro. Era que Paulo estava falando aqui do mundanismo entrando, porque a carne era o centro. Eles queriam satisfazer o desejo da própria carne. Pedis e não recebeis porque pedis mal, não sabe pedir. Como é que Paulo ensina os discípulos a orar? Qual é o primeiro item da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais, e o que? Santificado seja. Comece com a adoração e reconhecendo a soberania de Deus na tua oração. Adorando ao Senhor. Mas tem neguinho que a gente fala assim, neguinho é maneira de falar. Tem pessoas, faça oração aí, adoração ao Senhor e começa lá, Deus, tu sabes que eu preciso. Não sabe orar, não exalta a Deus, não ora, muitas vezes até por outros, ora só por si próprio. Ele não sabe pedir. Esse é um problema quando o mundo está no coração. O terceiro,
nos coloca na inimizade contra Deus. Olha o que diz o verso 4 aí. O resultado de tudo isso é uma inimizade que é criada contra Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É quando nós ouvimos, quando ouvimos, muitas das vezes das pessoas, que é o resultado daquelas orações, de as pessoas que pensam só em si, com o mundo no coração, com a carne falando mais. A carne falando. Som. Som. Quando a carne fala mais alto, nos colocamos assim na inimizade contra Deus. Como assim? É o resultado das orações mal feitas, de si para si mesmo. É quando nós ouvimos muito assim: eu estou decepcionado com Deus, eu estou revoltado com Deus. Por quê? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque a oração era pensando só em si mesmo. Porque ele não ouviu a minha oração, porque não livrou o meu filho. Ele diz o seguinte, olha, infiéis. Interessante essa palavra infiéis no grego, tem um significado de adúltero ou adúltera. É cometer um adultério espiritual. É como dormir com o inimigo do marido. O significado da palavra é essa: dormir com o inimigo do marido. Esse infiéis. Quando ele diz aí, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quer dizer, nessa palavra, no grego, é um adultério, como se é como dormir com o inimigo do marido. Trair já é errado, já é pecado, e ainda com o inimigo da pessoa, aí é duro. Essa é a palavra que Tiago está usando. Vocês são inimigos. Está se tornando inimigo de Deus. Inimigo do Senhor. Por quê? Porque só quer para si mesmo. Não é para glorificar a Deus. Quer para agradar o mundo, quer para agradar pessoas, quer para agradar a si mesmo, para se encher. E isso constitui-se inimizade com Deus. Aí quando Deus não dá, estou com raiva de Deus. Porque é mais pegado ao mundo. E se revolta quando Deus quer o melhor para nós. Não está ligado, não vai entender quando Deus diz não. Muitas vezes Deus diz não. Mas quando nós temos um elo com Deus, quando a nossa vida ela tem um compromisso com o Senhor, vivemos uma vida de comunhão com Deus no dia a dia, nós vamos entender quando Ele diz não. Se não, que observamos de pessoas revoltadas na vida, porque falta conhecer a Deus. Então esse é o reflexo de quem vive o mundanismo no coração. Como Tiago está falando aqui, Deus frustra o seu desejo, ele não sabe pedir e ainda se coloca na inimizade contra Deus. Agora a pergunta é, como eu faço para deixar o mundanismo para trás? Que maneira eu vou agir para deixar o mundanismo para trás? Olha o versículo 5, o que é que diz aí. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, em primeiro lugar, para deixar o mundanismo para trás, no versículo 5 aí, eu vou fazer uma pequena exegese que eu peguei aqui do reverendo Augusto Nicodemos. Ele já pegou de outros, né? No mundo é assim, né? Um vai pesquisando do outro. E você
Já que eu não tenho livros como ele tem, então eu pego dele. Augusto Nicodemos, ele dá uma palavra interessante aqui. Ele fala, olha só, nesse versículo 5, quando diz aí, ou supondo que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Você vai ver essa palavra Espírito aí, está escrito com E maiúsculo. Mas ele dá um toque interessante. Ele fala assim, no grego não existe letra maiúscula. Pneuma, o pi, a letra grega, ela é usada sempre no minúsculo. E ele fala que não sabe por quê, que esse Espírito aqui foi colocado com E maiúsculo. Não é o Espírito de Deus. É o Espírito humano. Não é o Espírito Santo. Quando ele diz é com ciúme que por nós anseia o Espírito. E outra coisa. Ele troca essa palavra aqui na NVI, na linguagem da versão internacional de hoje. Tira essa palavra ciúmes, e está sendo até revisada já. E diz assim, é com zelo que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Não tem nem esse primeiro nós aqui no original. Ô pastor, isso é pesado. Peguei do Nicodemos e ele pegou de outros. Vai estar até sendo revisado isso aqui. Tá? É com zelo que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. É com zelo que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Porque ele diz o seguinte no verso 6. Antes, ele dá maior graça. Antes, então quando nós lemos essa palavra, o antes aqui, ele estabelece um contraste. Se estabelece um contraste, não faz sentido se o tiver maiúsculo, se for tratando de Deus. Ele fala, olha só, o Espírito que ele fez habitar é com zelo que anseia o Espírito que ele fez habitar. Vamos lembrar aqui que ele está falando da luta da carne. Ele fala assim, o Espírito deseja satisfazer a carne. Ela tem vontade de agir de forma errada. É o corpo morto que está em nós. Ele tenta de toda forma sair das nossas costas. Como eu falei aqui de R6 Pro. O Espírito, ele anseia em fazer o que é errado. Por isso então, que a palavra antes, com o contraste, no verso 6, ele diz, por isso ele dá maior graça. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em outras palavras então, a primeira lição que Tiago deixa, para deixar o mundanismo para trás, olha, busque a graça de Deus. Busque viver dentro da graça do Senhor. Quem procura viver em humildade, ele encontra a graça do Senhor. Humo, a palavra no grego, Adam, terra, deitar o rosto em terra. Viver dependendo do Senhor é não confiar nas suas próprias forças, é confiar na graça que é maior do que a vida, é confiar no que Deus nos deu de armamentos, é confiar na presença do Senhor, não é confiar nas próprias forças. Então, busque a graça de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, a quem confia em si mesmo, a quem confia no seu braço. Uma vez conversando com um pastor, abrindo o coração, falando das lutas que passei em algumas igrejas, ele chegou para mim e falou assim, se eu tivesse lá, a igreja tinha crescido. Falei, opa, bom dia Espírito Santo, tudo bem com você? Tá tudo bem? Olha que Deus dá graça aos humildes, hein? Não, tô brincando. Cuidado dessa brincadeira, viu? Vocês confiam no próprio braço, sua própria força.
Deus, ele abençoa aquelas pessoas que se colocam à disposição dele, na dependência dele. E a nossa vida tem que ser na dependência total de Deus. É assim que nós vencemos o mundanismo. Paulo, ele chega em Filipenses, capítulo 2, ele fala, olha, eu fui criado na tribo de Benjamim, eu sou criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, hein? É como se fosse hoje um aluno aí de um cara muito estudado em direito. Falou, olha, eu estudei e foi com um camarada tal aí, hein? Paulo, ele não levou nada disso em conta. Ele falou, mas tudo isso eu deixo de lado por causa de Cristo. Ainda ele fala, sou o pior dos pecadores. A vitória de Paulo, que marcou a história, de escrever 13 cartas para as igrejas, e mais aí perdidas, e ver o homem que abriu tantos lugares de evangelismo, tantas pessoas com a palavra de Deus, foi simplesmente em confiar na graça do Senhor. Como o próprio Deus chega para ele e fala, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então há um contraste, a nossa luta na carne, mas para vencer essa carne é confiar completamente em Jesus, em Deus, no que Ele fez por você. E a Bíblia diz que Ele há de completar até o dia de nos encontrarmos com Ele. O que Ele começou a boa obra, Ele vai terminar nas nossas vidas. Em Deus. Deus não precisa de mãozinha, não. Como Abraão, né? De dar uma mãozinha para Deus. Deus está demorando. A Sara. A culpa é só da mulher, né? Sara e Abraão também. Né? Vamos ter mais um filhinho aí. Vamos que Deus está demorando. E olha o desastre que foi. Nasceu uma nação inimiga com Ismael. Vamos confiar em Deus. Porque a igreja está precisando de pessoas assim, assim, assim. Não. Confie em Deus. Busque a graça. Assim o mundanismo fica para trás. Segundo, procure viver conectado com Deus. Olha o verso 7 a 10 aí o que diz. Sujeitando-vos, portanto, a Deus. Depois, verso 8. Chegai-vos a Deus. Purificai as mãos, pecadores. Lamentai, chorai. Procure viver conectado com Deus. Quem está atrás e movendo o mundo é o diabo. Mas como é que eu vou resistir o diabo? Sujeitando a Deus, como diz aí no verso 7. Só vou resistir ao diabo se eu me sujeitar ao Senhor. Essa palavra aqui, sujeitai-vos, no grego, significa submeter-se à autoridade de alguém. É submeter-se à autoridade de alguém superior. Sujeite-se a Deus. Se coloque debaixo da autoridade do Senhor. Lembra de Adão e Eva? Quem foi que a serpente falou? Foi assim que Deus disse? Foi dessa forma que Deus disse? Vamos lembrar aqui da história, depois você veja Josué capítulo 6. A história dos gibeonitas. Uma nação inimiga que faz aliança com Josué. Ele chega quero fazer uma aliança contigo, Josué, porque ouvimos falar da tua fama. E Josué, ao invés de orar e perguntar a Deus, sujeitar ao Senhor, encheu o coração. O cara me elogiou. O cara me conhece. Sou famoso. Vou fazer uma aliança contigo. E fez uma aliança com a nação inimiga. E por causa disso pagou caro. Teve que lutar uma guerra que não era dele. Gente, vamos submeter à vontade do Senhor, à autoridade de Deus. Vamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes nós estamos explicando para jovens, para adultos, olha, Deus quer assim. Ai, pastor, mas isso aí, o que Deus quer é muito duro. Como se Deus está longe. Esquece que Deus está do teu lado. Ou não, né? Eu lembro aqui de uma palavra de Martinho Lutero, quando ele diz que ele faz a comparação do ser humano, ele faz que o ser humano é uma besta. O ser humano é uma besta. E quem está montado nele é Deus ou o diabo.
Mas se for Deus, vai se sujeitar a Deus. Vai obedecer o que a Bíblia fala. Senhor, vou falar como Pedro. Senhor, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Sujeitando-se ao Senhor. Chegai-vos, no verso 8. Chegai-vos. O grego, dessa palavra aqui, no grego, significa aproximar-se em oração. Chegue-se a Deus, aproxime-se em oração diante do Senhor. Fala com Deus, seja amigo de Deus. Sujeite-se a Ele através da palavra. Deixa eu ver o que é que Deus... é isso que o Senhor quer da minha vida? E cria uma intimidade em oração. Quantas das vezes você tem orado na tua casa? Pastor, eu oro todo instante, toda hora. Eu para Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado por aquilo. Eu quero fazer uma pergunta. Você faz isso diante do teu pai? Se Isabel fazer isso diante de mim, ela sabe. Vem cá, fala direito. Porque tem filho que se eu perguntar aqui, tem filho que é desobediente aos pais mesmo, é arrogante, Mas a pergunta é, o pai gosta disso? Desse teu tipo de resposta? Quer conversar com Deus? Senta direitinho. Senhor, conversa com o Pai. Chegue-se em oração a Deus. A Bíblia fala que Ele se chegará a nós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, outros. Deus, Ele vai olhar a intenção do teu coração, vai ver a tua vida, mas cria uma intimidade com Deus. De falar com o Pai, de buscá-lo. E aí ele diz mais. Quer procurar uma vida, viver uma vida conectada com Deus? Sujeite-se, chegue a Ele e viva uma vida de santidade. Viva uma vida de santidade. Olha como ele diz aí ainda no verso 8. Purificai as mãos, pecadores. Como eu falei aqui, Tiago, ele sempre usa uma linguagem judaica. Era um costume, já que a igreja era cheia de judeus, formado por um povo judeu, em essência, era normal do judeu, sempre é uma tradição de lavar as mãos. Purificar as mãos para fazer o que é certo, para deixar de fazer o que é errado. Deixar de pecar com as mãos. Que significa ação. Que a nossa ação seja para agradar a Deus. Purifica a tua vida, os teus atos, seja para fazer o bem. Estenda a mão para alguém. Estenda a mão para as pessoas. A mão é um sinal de muita coisa. Quando você vai estender, cumprimentar alguém, você está fazendo as pazes com ele. Quando você vai dar algo para uma pessoa, então estenda as suas mãos, purifique as suas mãos, trabalhe com a ação perante o Senhor. Então, sujeite-se a Deus, chegue-se a Ele em oração, sujeite-se à obediência da palavra e vá agir diante do Senhor. Isso é viver conectado com Deus, é aprender, é orar e trabalhar com Ele, viver uma vida do dia a dia com Ele. Tem muitos cristãos só dentro da igreja, é crente domingueiro. No domingo é uma bênção. Diante da semana parece que esqueceu tudo. E vive uma vida toda errada. Aí quer receber as coisas do Senhor, tendo o mundo dentro do coração, não recebe. Não estando conectado com Deus, não se sujeitando a Deus. Tem muitos cristãos para já cumprir minha parte. Já fui lá, já adorei o Senhor no domingo. Agora, diante da semana, eu erro, depois vou lá no domingo, peço perdão ao Senhor. Mas não tem uma vida diária com Deus. Isso aí não vence o mundo. Nós vamos vencer quando vivemos conectados com Deus. A minha vida não é daqui. Eu tenho que ter essa conexão com o Senhor.
uma versão internacional, em outra versão, né? Nova versão internacional, Tiago está dizendo assim: seus pecadores, purifiquem-se. Seus pecadores, vivam a vida de santidade. Ele está chamando a atenção. Deixe de ser pecador. Conserte a tua vida. Tem pessoas que reclamam, mas não tem uma vida com Deus que tem que andar. Aí o mundanismo entrando no coração, entra aquilo que nós falamos, revolta de Deus. Mas é porque o mundo já está dentro do coração. Depois fica ali: ei, pastor, eu passei uns 10 anos na igreja, mas nunca com Deus. Na igreja, com Deus não. Já escuto muita gente por aí: o pastor, eu já passei lá em Coroa. Eu era lá da igreja. Não, você podia ser da igreja, mas Deus não era com você. Você não vive conectado com o Senhor, o mundo acaba tomando para si. Em terceiro e último lugar, lembre-se, busque a graça de Deus, procure viver conectado com Deus. E do verso 9 a 10 fala algo também que nos ensina muito: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Afligi-vos, lamentai e chorai. A situação que a igreja de Tiago estava passando era motivo de chorar, porque tinha muita gente pobre dentro da igreja, tinha muita gente passando necessidade dentro da igreja, e eles estavam brigando por cargos, eles estavam querendo aparecer dentro da igreja. Era motivo de chorar. É como se muita gente morrendo na igreja e as pessoas querendo fazer festa. Muita gente sofrendo na igreja e as pessoas falando assim: mas pastor, não vai ter nenhum almoçozinho essa semana, pastor? Lamentai, chorai. A igreja está ficando cada dia mais insensível. Minha preocupação com essa pandemia é que a igreja comece a normalizar tudo isso e não chorar mais com os que vão, não chorar mais com aqueles que morrerem, não chorar mais com aqueles que estão doentes, de tão normal que está. Então, a terceira lição que Tiago ensina à igreja é: levem o cristianismo a sério. Tem muita gente morrendo aí de fome. Tem muitos perdidos aí devido a essa calamidade e à crise que Satanás quer impedir e tentando implantar na igreja. Muitas pessoas sofrendo por aí e a igreja brigando. A situação é séria. Sabemos que a característica do mundanismo é achar que tudo está bem. Tudo está bem, né? É interessante lembrar da história dos imperadores. Depois vocês leiam a história de Nero, César. É que quando o povo estava reclamando do império, foi o que Nero fez. Quando o povo estava começando a reclamar de Nero e de outros imperadores, olha, vamos dar pão e circo para eles. Vamos fazer um coliseu de Roma. Vamos criar ali a briga entre homens. Vamos colocar ali na arena pessoas para brigar com animais. Vamos criar entretenimento para o povo. Vamos dar pão e circo para eles. Que aí o povo esquece do que está acontecendo. Não estão levando o cristianismo a sério. Não estão levando Deus a sério. E o que o inimigo tem feito é, através do entretenimento, prender a atenção do povo de Deus para esquecer que tem vidas morrendo sem Cristo, se perdendo. E isso, o mundanismo vai entrando dentro das igrejas. E Tiago nos chama a nossa atenção. Para vencer o mundanismo, é necessário
busque a graça de Deus. Procure viver conectado com Deus. E levem o cristianismo a sério. Lembre-se do que Tiago falou, da evidência da fé. Que é ajudar as viúvas, os órfãos, é se colocar diante do Senhor. Lembre-se do que ele falou que era evidência da sabedoria. É viver em mansidão, viver em amor. Aí nós vamos achar pessoas sábias, vamos achar pessoas que têm a fé de Cristo no coração. Esse é o melhor momento. É evidenciar a nossa fé. É viver com sabedoria. Não deixar o mundanismo entrar em nossos corações. Concluindo, ele termina aí no verso 10 falando: humilhe-se na presença de Deus, e Deus o exaltará. Como eu falei aqui, humilhar é descer o rosto em terra, é ser obediente, é sujeitar-se, é se aproximar de Deus, pois assim nós o amaremos muito mais. Humilhe-se. É tempo de reconhecer que nós não somos nada. Quando eu vim conversando com o Davi dentro do carro, já falei isso para o pessoal em São Paulo também. Quando chegaram para mim e falaram assim: pastor, estamos confiando no Senhor, no trabalho, no projeto Pequeninos agora. Você não sabe o peso que isso é para mim. Eu falei isso até para o Davi. Eu falei: eu não corro atrás dessas coisas, essas coisas que correm atrás de mim. Eu não me vejo capaz de fazer nada disso. Falei para o pessoal em São Paulo: eu não me sinto capaz. Aí quando eles chegaram, eu falei: então, pastor, e aí? Eu falei: olha só, eu continuo falando, não me sinto capaz, mas eu creio num Deus que vai me sustentar. Porque se foi Ele que colocou a missionária na minha vida, se foi Ele que colocou essa turma na minha vida, é porque Ele tem Ele tem algo a fazer através da minha vida. Mas sempre se colocar na dependência de Deus. Sempre. Brinquei com a Dani, que ela falou assim: pastor, faz um texto aí para mim. Eu falei: Dani, esse texto está errado, corrija assim, assim, assim. O senhor tem jeito. Pode até ser, mas eu tenho medo. Mas pastor, o crente não pode ter medo. Eu dependo de Deus. Eu prefiro ter meus medos a depender do Senhor do que confiar em mim mesmo. Vamos confiar em Deus. Assim nós vamos vencer o mundanismo. Não confie na sua própria força. Cuidado onde você entra. Cuidado onde você vai. Eu estou aqui, eu não peco. Eu não peco. Cuidado. Cuidado. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não dê lugar ao diabo. Sujeite-se a Deus. E Ele irá abençoar a tua vida. Lembre-se que as orações não eram respondidas porque as pessoas da igreja de Tiago confiavam neles mesmos. Confie em Deus. Porque quem vai vencer é Cristo. Nós somos apenas instrumento dele. Nós não somos melhores do que ninguém. E dependemos única e exclusivamente do Senhor. E temos que colocar a nossa vida diante dele. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar ao Senhor. Eu não sei o que da vida de cada um tem passado, mas eu sei que nós temos as nossas lutas. Temos um corpo morto nas nossas costas. Mas sabemos que Cristo Jesus, Ele já nos deu todo o armamento para vencer. E não deixar que essa carne morta acorde em nós. Esse velho homem que está em nossas costas é o nosso corpo antigo. Não é outro corpo estranho. Então coloque-se perante Deus. Fala: Senhor, eu quero me sujeitar ao Senhor. Senhor, eu quero me achegar ao Senhor. Deus, eu quero uma vida de santidade. Eu quero ser diferente. Quero viver uma vida santa. Coloque-se perante Deus. Fala assim: Senhor, usa-me. Viva só na dependência de Deus e Ele vai fazer maravilhas através da tua vida.
O que você colocar, onde você pisa os teus pés, é uma obra que Deus tem ali. Que seja na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, qualquer lugar onde o crente pisa os pés, ali tem que ser glorificado o nome do Senhor. Então, Senhor, me ajuda a glorificar o teu nome. Eu preciso do Senhor. E assim você pode ter certeza que Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Que eu tenho muito exemplo disso. E a Bíblia, a palavra do Senhor é verdadeira. Deus amado, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja. Nos ajude, ó Deus amado, a sujeitar-se ao Senhor, às ordens do Senhor. Viver de acordo, ó Pai amado, com o teu querer. Considerando os outros superior a nós, como a tua palavra nos diz. Nos ajude, ó Pai amado, a olhar para as pessoas com um olhar de humildade. Nos ajude, ó Deus amado, a amar as pessoas. Nos ajude, ó Deus, a olhar para cada um como necessitado do Senhor, Deus. Por favor, Pai, nos ajude a nos aproximar de Ti. Fortalece o Teu Espírito em nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai amado, a ser fortalecidos pelo Senhor. Purifica nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa a nossa arrogância. Eu te peço, tenha misericórdia de nós, ó Pai. E assim como Tiago, teu servo, nos ensinou, que venhamos a viver uma vida, ó Pai, de integridade diante do Senhor. E desde já, Pai, eu te louvo e eu oro agradecido, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de encerrar, eu quero só lembrar aqui que próximo domingo nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Deixamos para o próximo domingo, devido a algumas circunstâncias que têm acontecido na igreja, de enfermidades, e aí então será o tempo necessário para, com mais tranquilidade, participar da ceia do nosso Deus, em comunhão. Amém? Antes do Renan desligar, vou estar aqui orando para que as pessoas que estão nos acompanhando através do vídeo, cultuando o nome do nosso Deus. Pai querido, graças te dou, ó Pai, pelas pessoas, ó Deus amado, que nesse momento ouviram a tua palavra, que estão nos seus lares, nas suas casas, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, fortaleça o coração deles, guarde-os, ó Pai, de todo mal, derrame do teu poder, ó Deus, fortalecendo dia a dia a vidas, ó Pai, dos teus servos, que, ó Deus, aqueles que não conhecem ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, venham, ó Deus amado, a viver uma vida e saber, ó Deus, que o melhor lugar é estar no centro da tua vontade, Pai. Abençoa essas vidas, que eles possam experimentar do teu poder. Esses que estão enfermos agora, Pai amado, e, ó Deus, nesse momento necessitam de oração. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, revista-os, ó Deus, restaura a saúde, ó Pai, abre as portas, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E nós, ó Pai amado, te louvamos e oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.